Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer a todos e todas pelo interesse nas nossas rodas de conversa. Lembrando que essa última roda de conversa que a FIPE está promovendo, agora nesse ciclo, né, sobre a questão das ações afirmativas, né, e que a gente pensou no início em construir essas rodas de conversa para construir um posicionamento, no caso da FIPEA, em relação ao tema também, que vai ser, a gente tem a previsão de concurso, que é a autorização, né, e vai ser nosso primeiro concurso a partir da lei das cotas raciais, e também estão surgindo outros debates sobre cotas, além da questão das cotas raciais, né? Então, queria agradecer a todos também que estão acompanhando pela internet também que estão participando aqui com a gente, né? Hoje o nosso tema é os significados políticos das ações afirmativas e das cotas, né? E a gente trouxe dois convidados, né, que eu já queria também agradecer a presença, do Marco Silva da Silveira, que ele é professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia. Ele é membro do Comitê Gestor da Educação Superior Indígena da Universidade Federal do Paraná e ex-coordenador do NEAB dessa universidade também. Atualmente ele está fazendo pós-doutoramento no programa de pós-graduação da Sociologia da UNB com o Joás Bernardino Costa, né? Que ele está trabalhando com o tema de parlamentares negros do Brasil. E a Ana Venturini, que ela é diretora de Políticas de Ações Afirmativas no Ministério de Igualdade Racial, doutora em Ciência Política pelo IESP-UERJ, mestre e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, realizou o estágio dela de pós-doutoramento no Centro Brasileiro, no SEBRAP, né, no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e ela foi pesquisadora visitante em Harvard e fundadora do Observatório das Ações Afirmativas no Pós-Graduação, OPAP. E eu queria agora passar a palavra para o pessoal que vai, no caso, conversar aqui com a gente, na nossa roda de conversa, né? Eu esqueci de perguntar antes quem que gostaria de começar primeiro, o Marcos ou a Ana? Tanto Tanto faz. faz? Tanto faz? Quer começar, Ana? Pode ser, mas se o professor Marcos quiser começar também, não tem problema. É, para Não, fique mim, tranquilo. tá bom, eu posso começar. Não, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade, é um prazer estar com vocês e poder conversar sobre esse tema. É, eu estou, como a Ana Paula disse, hoje eu estou como diretora, né, de políticas de ações afirmativas no Ministério da Igualdade Racial e tenho trabalhado já há mais ou menos cerca de 13 anos que eu trabalho com ações afirmativas, então acho que tem um bom tem muita coisa assim para falar e para debater sobre esse tema, então acho que eu separei alguns pontos aqui para destacar, para a gente começar essa conversa, né? Então, acho que o primeiro ponto, né, que eu queria começar destacando, que eu acho que depois, né, da Conferência de Durban, a gente avançou bastante na implementação de ações afirmativas. O Brasil se tornou uma das principais referências globais em termos de ações afirmativas e de cotas sociais e raciais no ensino superior e depois também nos concursos públicos, né? No ensino superior, essas políticas já foram capazes, né, de gerar uma diversificação racial e socioeconômica do perfil de estudantes, né, que ingressam e que concluem o ensino superior público no Brasil, né, o que transformou muito a educação brasileira. Então, as ações afirmativas, principalmente na modalidade de reserva de vagas, elas têm se expandido e elas agora têm ido para outras áreas também. Então, além do acesso a cargos públicos, né, para os concursos, elas têm se expandido para o acesso a recursos culturais, a distribuição de recursos também
na política, no âmbito eleitoral, o ingresso no mercado de trabalho privado, ações afirmativas também na saúde e diferentes áreas. Então, e essa é uma das coisas que a gente também tem tentado fazer no Ministério, né, mostrar que as ações afirmativas elas têm esse caráter transversal, elas não são restritas só à área, né, da educação e ensino superior, mas elas são importantes e elas têm que servir de exemplo e têm que ser adotadas, né, em diferentes áreas. Mas a gente ainda tem um caminho, acho que muito longo, para percorrer com relação às ações afirmativas, né? Então, no que a gente tem com relação ao ensino superior, a gente tem um balanço aí de mais de 20 anos, né, de ações afirmativas, a ia ser implementada de forma autônoma pelas universidades ali no início dos anos 2000, e depois, por conta lá da lei de cotas, da 2.711 de 2012, que fazem essa transformação no ensino superior brasileiro, e essa transformação foi muito importante, né? Os dados têm mostrado que hoje, no início dos anos 2000, a gente tinha uma maioria de estudantes no ensino superior público que era da classe A, da camada mais rica da população, e a gente tinha as classes mais baixas subrepresentadas, né? Eles representavam parcelas bem menores dos estudantes. Hoje a gente já tem uma situação bem diferente, a maioria dos estudantes pertencentes às classes C, D e E. E a gente, com relação à questão racial, a gente também tinha um cenário em que quase 70% dos estudantes que frequentavam as instituições públicas ali no início dos anos 2000 eram brancos ou amarelos, e com as ações afirmativas, essa participação de estudantes pretos, pardos e indígenas cresce, né, de forma considerável, e hoje eles já representam a maioria dos estudantes, né? Isso tem relação não só com a lei de cotas, mas com outras políticas, como o ProUni, o ReUni, outras ações que foram, né, implementadas nesse período, né? Então, esse período também foi muito importante para mostrar que muitos dos argumentos que foram mobilizados contra, né, essas políticas ali no início dos anos 2000 não se concretizaram, né, como, por exemplo, a ideia de que os cotistas teriam um rendimento ruim, de que faria com que a qualidade da universidade caísse, né, que era um argumento muito forte naquela época. E os estudos têm mostrado que os estudantes que ingressam via ação afirmativa têm rendimento muito próximo aos dos não cotistas, né, dos ingressantes via ampla concorrência, em algumas áreas do conhecimento, às vezes até superior. Então, esse foi um avanço muito importante para isso. Mas a gente ainda tem desafios pela frente, principalmente desafios relacionados à questão da permanência dos estudantes, né? Os cortes orçamentários dos últimos anos impactaram muito políticas como bolsas, moradia estudantil, subsídios para alimentação e outras ações que são muito importantes para auxiliar esses estudantes, né? A gente teve a pandemia também, que impactou de forma muito forte os estudantes que entram via ação afirmativa. E a gente tem também a questão de que as desigualdades, elas não se resolvem só na graduação, a gente tem a questão também ainda do ensino médio, de muitos estudantes que estão desistindo, né, no ensino médio e não estão nem procurando a graduação, né,
as matrículas, né, as inscrições no Enem se reduzindo a cada ano, então esse também é um problema que a gente tem que enfrentar, um desafio, e também a pensar nas etapas seguintes, né, depois da graduação, como a pós-graduação e o ingresso no mercado a questão da permanência e também do depois, como o que acontece depois que os estudantes concluem os seus cursos de graduação também é um ponto super importante. Na semana passada, a gente teve uma conquista importantíssima com relação à lei de cotas no ensino superior, né? A revisão, o projeto de lei que revisa a lei foi aprovado na Câmara e agora segue para o Senado e trouxe alguns pontos importantes, como a mudança da faixa de renda, né, da subcota de renda para que é uma distorção que tinha sido destacada por vários estudos, né, de que a lei não está beneficiando os mais pobres, os estudantes mais pobres, então, inclusive o Tribunal de Contas tinha apontado isso num acórdão. Então, esse foi um ponto que o projeto de lei buscou ajustar, a inclusão dos estudantes quilombolas entre os beneficiários da lei, a questão da revisão com ciclos anuais de avaliação, né, e a inclusão da pós-graduação, com a previsão de que as universidades e os programas de pós-graduação, né, deverão ali criar ações afirmativas nos seus cursos de mestrado, doutorado e mestrado profissional, os seus cursos estrito sensu, mas não sem estabelecer exatamente que é a modalidade de cotas, né, de reserva de vagas, falando numa redação mais ampla de ação afirmativa, o que garante uma flexibilidade para os programas instituírem diferentes modalidades de ação afirmativa, tal como eles têm feito atualmente. O que eles têm reserva de vagas, tem vagas suplementares que são criadas, bonificações, etc. Então, essa foi uma preocupação de não engessar os programas, deixar só a reserva de vagas, mas permitir que eles tivessem essas outras modalidades também, né? E além disso, a gente tem a questão do serviço público, que é muito fundamental, né? Embora as pesquisas elas mostrem que o ingresso no setor público é uma das principais estratégias de ascensão social das pessoas negras brasileiras, quando a gente olha para o acesso às posições de liderança, principalmente, a gente vê uma discrepância muito significativa entre os percentuais, né, de ocupação de cargos comissionados na administração pública federal entre as pessoas negras e não negras. Então, nesse cenário, uma conquista que foi promovida pelo Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Gestão no começo desse ano foi o decreto 11.443, que garante o preenchimento de no mínimo 30% dos cargos comissionados e funções de confiança no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional por pessoas negras. Foi um decreto que foi fruto de uma construção conjunta, né, do MIR, com o MGI, apoio da CGU, e agora os ministérios estão trabalhando para emitir as normas complementares necessárias para a implementação do decreto, principalmente das metas intermediárias e específicas para cada órgão que está previsto no decreto. Mas a gente tem um cenário bom, estabelecer uma meta até 2025 de 30%, e a gente já conseguiu alcançar os 30% nos 2 níveis previstos no decreto, então a gente está num cenário positivo. E a gente está aperfeiçoando a coleta de dados e a análise dos dados de raça, cor e de gênero
das pessoas que ocupam os cargos em comissão para conseguir analisar cada vez melhor essas disparidades. Recentemente, o Ministério da Cultura também aprovou a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que prevê também ações afirmativas na área da cultura, mas é uma área que é nova e ainda está testando, tem muita capilaridade, tem uma adoção pelos municípios, então foi aprovada até, saiu dia 10 de agosto, uma instrução normativa regulamentando isso também. Então, vão ser testados novos modelos, novas questões para a gente ver como que a gente consegue levar isso para os municípios também, né? Então, é tudo novo, numa área nova que ainda não tem um histórico de adoção de ações afirmativas, né? A gente tem um acúmulo muito grande no serviço público e na educação, e agora a gente está conseguindo levar para essas outras áreas, para a cultura, para a comunicação do governo, pensando também na parte das contratações, dos contratos públicos, como que a gente consegue avançar e pensar em ações afirmativas também nessa parte. Então, acho que a gente tem ainda um caminho longo, mas acho que a gente conseguiu nos últimos anos avançar e ter um acúmulo grande em algumas áreas que pode ajudar a gente a pensar em muitas ações para outros setores. Então, acho que é isso. Obrigada, Ana. Passar então agora para o Marcos, né? Então tá. Obrigado a vocês, agradeço o convite de todos, somente do Fred, que a gente se conhece há muito tempo, e, e poder participar aqui, porque eu achei a iniciativa de vocês muito interessante, quer dizer, na medida que vocês podem vir abrir concursos com cotas, de, então, pensar a questão das cotas, fazer uma avaliação para pensar uma política própria. Eu achei isso muito, muito interessante, né? Muito positivo. Porque, assim, as cotas realmente estão passando por essa avaliação nesse momento e as cotas foram um sucesso. Acho que não vou dizer que é um consenso, porque a gente sabe que tem pessoas que são contra até hoje, mas o sucesso da política de cotas é evidente, né? A gente teve realmente mudanças muito qualitativas em diversos cenários, com cotas para negros, cotas para indígenas, estudantes de escola pública, cotas para deficientes. Houve realmente, nas universidades, no ensino, uma mudança do perfil, né, do corpo discente, mas não ficou só nisso. Eu diria que as cotas trouxeram um debate que eu acho que a princípio não se esperava que fossem trazer, e acabaram trazendo. Quer dizer, eu vim para o UFPR junto com o programa de cotas. Eu entrei aqui assim que o programa de cotas começou, há 20 anos atrás, então eu acompanhei toda essa discussão estando aqui e trabalhando com ele, né? Então, eu pude acompanhar isso bem. Quer dizer, e de repente a gente começou a ter o quê? O imaginário brasileiro foi mudando. As pessoas foram realmente entendendo que o Brasil é um país racista, é um país cheio de preconceitos, não é só o racismo, mas a população tem muitos preconceitos aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, o surgimento também de uma revalorização da pessoa negra, né? A própria ideia da pessoa negra. Olha, existem pessoas negras, elas são diferentes das pessoas brancas, né? O reconhecimento disso foi muito importante. A visibilização dos povos indígenas em muitos lugares. Aqui, por exemplo, no sul do Brasil não tem índio, tem índio e tem preto, né? Que não tinha, mas tem, né? Então, eu diria que as políticas afirmativas vêm fazendo uma desestigmatização de várias categorias sociais, e isso realmente é muito importante, né? E a cota no serviço público abre um outro espaço, né? Quer dizer, não é mais somente essa questão da formação, é a questão realmente do mercado de trabalho. O funcionalismo público realmente é uma opção, sempre foi, é uma porta para a ascensão social, isso de fato, né? E com todas essas ideias de cotas, seja cotas para negros, deficientes, cotas para mulheres em algumas situações, como a necessidade de haver parlamentares mulheres, todo esse tipo de situação, as cotas para pessoas trans agora, tudo isso traz visibilidade social e reconhecimento de grupos de pessoas e de questões, né? Quer dizer, reconhecimento de certas demandas sociais
Isso eu acho que trouxe realmente, mudou realmente muito o imaginário brasileiro, e mudou muito certos debates aqui no Brasil. Claro que os debates hoje em dia acontecem mais essa questão das redes sociais, mas esses assuntos estão em pauta, isso é muito bom. O que eu vejo também, assim, né, também com base em uma série de trabalhos, quer dizer, há nisso tudo uma crítica muito grande a um universalismo de uma cidadania ideal que aqui no Brasil nunca existiu. O Brasil sempre foi esse país desses abismos sociais gigantescos. Não é qualquer pessoa que tem acesso ao sistema jurídico a seu favor. Geralmente, o Estado geralmente é uma ameaça para uma parte da população e não um protetor. Então, quer dizer, essa ideia de todos os cidadãos serem iguais perante a lei, essa coisa aqui no Brasil sempre foi uma coisa meio sem sentido, e aí, de repente, é esse tipo de ausência de cidadania que está sendo questionada, e não é só a ausência da cidadania, é a própria ideia de um cidadão universal. Não existe cidadão universal, as pessoas são diferenciadas, têm necessidades diferenciadas e exigem direitos diferenciados, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, e os efeitos, realmente, os resultados de todos esses processos, a longo prazo ainda vão aparecer, é tudo um processo. Agora, eu diria que, basicamente, a gente está lidando com política de diversificação, muito mais de política de diversidade, não é diversificação mesmo, um reconhecimento da diversidade, realmente, da população e das suas demandas, não é simplesmente um reconhecimento de diferença, não, de diversidade, as pessoas são diversas e têm necessidades diversas e demandas diversas, né? Eu gosto muito de comparar com a questão das cotas na Índia, que quem inventou o sistema de cotas pela primeira vez foi a União Indiana, por uma série de problemas pessoais não, problemas sociais deles, né? E culturais. Mas eles começaram com cotas parlamentares. Eu acho isso muito interessante, essa ideia de você ter cotas parlamentares, cotas para entrar no parlamento, né? E foram vamos dizer, esses parlamentares cotistas que fizeram as leis de inclusão para o país como um todo. Eu acho isso um bom exemplo. Agora, é claro que a gente tem situações deles, por exemplo, essa questão os adivases, né? Os povos originários da Índia e os Dalits, que são as castas baixas. Mas lá você tem, por exemplo, você tem Dalits ricos e Brahmanes pobres, né? Então, só que os Brahmanes, por uma série de fatores, acabaram tendo acesso ao funcionalismo público, um acesso privilegiado ao funcionalismo público. Então, hoje em dia, existe todo um trabalho de cotas para garantir que o acesso ao funcionalismo público não seja só dos Brahmanes, e seja de outros, inclusive dos Dalits e tudo mais. É uma questão de lá, claro, mas é interessante para pensar por contraste os efeitos que isso tem dentro da sociedade como um todo e dos rearranjos, né? Que aqui no Brasil realmente essa coisa de a maior parte do funcionalismo público, principalmente de um escalão mais alto, sempre foi branco, né? Geralmente também do Centro-Sul, essa coisa toda, né? E muito masculino também, né? Então, essas questões que a gente vem revendo aqui da sociedade como um todo. E que eu acho legal sempre também trazer, né, uma perspectiva histórica, quer dizer, desde o final da ditadura, que começou essa série de movimentos sociais surgindo como resposta ao que foi a ditadura, né? Novos movimentos surgindo, reivindicando coisas, e isso já tem 40 anos, cria a Constituição de 88, então nós temos um novo pacto social em curso, sendo gestado, que não está pronto ainda, mas é isso que está acontecendo já há bastante tempo. E o Congresso atual, acho que é bem a cara disso. Quer dizer, por um lado, ele é extremamente reacionário, por outro lado, ele é extremamente diversificado. Eu nunca vi uma Câmara dos Deputados como a que a gente tem hoje, eu acho que ela é muita expressão desse momento, que eu acho que é um momento muito positivo. E a gente vê a influência das cotas nisso, que é isso que eu estou trabalhando agora. Quer dizer, nunca houve uma bancada parlamentar negra como existe hoje, né? Isso também é um resultado das cotas, que eu acho que são questões muito importantes da gente reconhecer, né? Então, você tem novos projetos sociais, você tem um reconhecimento da diversidade real do país, não um país idealizado, né? E essa discussão de maiorias e minorias, que também é rica, né? Isso gera. Porque eu assisti a fala sobre a questão indígena e o tema da etnogênese apareceu. E eu acho que o reconhecimento da etnogênese é fundamental nesse processo todo,
A questão da etnogênese indígena foi para a Constituinte, está na Constituição, ela que garante o direito dos indígenas continuar existindo enquanto povos indígenas e surgirem esses novos grupos que reivindicam que, olha, nós nunca deixamos de existir, apenas fomos invisibilizados, né? Mas a etnogênese é mais do que isso, por exemplo, essa questão dos quilombolas, a ideia do quilombo urbano, todo esse processo que a gente vem vivendo político, né, do final da ditadura e da nova Constituinte, traz isso, quer dizer, há uma gênese de novos grupos sociais no Brasil que se reivindicam, né, um direitos diferenciados. Hoje em dia a gente tem a questão dos ribeirinhos amazônicos que estão reivindicando, as comunidades extrativistas, a distinção de índio-aldeia e de índio de cidade, reconhecimento dos índios urbanos, essa questão dos pretos e pardos, que eu prefiro falar mais de pretos e negros, porque o pardo é uma categoria assim, infeliz, né? Ela não, é uma categoria que desidentifica, né? Eu acho que faria muito melhor você falar de pretos e negros, porque o preto no Brasil sempre foi o grupo mais estigmatizado e mais alvo de preconceito, né? Ao mesmo tempo, com essa distinção entre pretos e aquelas pessoas que já não são assim tão pretos, né? Vezes como grupado. Então, você falar pretos e negros, para dizer, olha, existem negros de pele clara, tudo bem, mas são negros, então pretos e negros, né? Acho que fica melhor. Mas são questões, quer dizer, são discussões que toda essa questão das políticas de inclusão permitem, né? E a questão, por exemplo, quando se fala das pessoas trans, tá, mas homens trans é uma coisa, mulher trans é outra, eles são bem diferentes. Então, tudo isso são acomodações, são discussões que as pessoas vão trazendo, né? Por exemplo, uma outra questão que eu acho importante aqui no Brasil de hoje, a discussão das famílias monoparentais, que até hoje existem pessoas que você vai ver o registro da pessoa e não tem o nome do pai nessa questão. É a mãe, é a avó, é a tia, são famílias muito femininas porque a figura masculina não aparece. São questões que a gente vive e que tem que vir vindo à tona, né? E eu acho que toda essa questão das políticas afirmativas vem trazendo essas coisas e trazendo do jeito certo. Ou como uma coisa também que eu acho, a gente precisa, no Brasil precisa de uma reforma agrária de base étnica, né? Que exatamente para essa questão de população indígena, população cabocla, população quilombola, há uma série de população ribeirinha, uma série de populações. E isso, pelo menos quando a gente olha para a universidade, essa questão das novas epistemologias que a gente fala, né? Quer dizer, epistemologias negras, afro-indígenas, indígenas, epistemologias macumbeiras, as feministas, as trans, as pessoas verem as coisas de outra maneira, né? Se verem de outra forma e proporem coisas de outras formas. Isso na universidade tem acontecido, mais em umas áreas, menos em outras, mas tem espaço. E no funcionalismo público tem que ver como é que fica isso na medida que você tem pessoas distintas convivendo e propondo coisas, e fazendo as coisas acontecerem, né? Dentro do país, dentro da estrutura do Estado, que isso que é o mais importante, eu acredito. Agora, tem o outro lado, né? Essas questões sempre serão problemáticas, problemas de assédio, né? Que a gente sabe que existe, problemas pequenos preconceitos em relações cotidianas, os problemas de inclusão e permanência, quer dizer, quando você traz pessoas de outras categorias para quebrar esse monopólio, né? Do homem branco, de que maneira que você traz essas pessoas, né? Então, realmente, questão de inclusão e permanência continua sendo presente para todo mundo, vai continuar sendo sempre. E o perigo de uma homogeneização das diferenças, né? De você acabar trazendo também. São pessoas diferentes, é uma coisa diversificada, mas existe um padrão ideal que todo mundo deve cumprir. Essas coisas que eu acho que eu fico sempre assim com um pouco de pé atrás, né? Mas, como um todo, eu diria que o país encontrou um novo rumo a partir dessas políticas, né? E eu acho que é por aí mesmo, né? É um processo, é uma coisa realmente a longo prazo e iniciativas como a de vocês vão trazer realmente um aprimoramento, né, dessa coisa toda. Até porque vocês são um ambiente também de pesquisa e de debate, né? Então, na medida que vocês têm realmente pessoas vindo, né, de outros lugares do país e de outras experiências e trazem isso para um grupo
de pesquisa e de discussão, com certeza vai ser muito enriquecedor, né? Vamos ver o que acontece. Foi isso basicamente que eu preparei, a gente vai conversando. Então, obrigada também, Marcos. Acho que vamos abrir para o debate, então, que daí outras perguntas vão surgindo e daí a gente vai também expandindo as ideias que surgem na roda. Alguém quer se inscrever? Não? Tá, o Fred está inscrito. Pode começar, Fred. Bom, bom dia a todos. Bom dia. Deixa eu... Estão aparecendo coisas aqui na minha tela, estranho. Mas enfim, bom dia. Eu vou separar a pergunta em duas questões. Marcos chamou muita atenção na questão da continuidade da política de cota e a possibilidade que essa política tem de talvez deslocar, não é, com a percepção do êxito das cotas, né, para os diversos grupos, de mudar a percepção de das imagens, enfim, a percepção de quem são essas pessoas, né, que são muito estigmatizadas. Então, há uma possibilidade dessa mudança do imaginário, né, com a presença de cotas. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais qual seria o desdobramento lógico ou o desdobramento político, né, o que fazer, não é, para dar maior visibilidade, não é, ou de potencializar as mudanças desses relacionados a estigmas, não é? Mais pesquisas, não é? Avaliações, não é? Do resultado de cotas, não é? Pesquisas de percepção, não é? A respeito enfim, da maneira como esses grupos eram e passaram a ser percebidos, né? Quais são os elementos políticos, né, que podem de alguma forma, deslocar esses estigmas para um outro lugar, fazer com que esses estigmas mudem, desapareçam, não é? Com a criação de novas imagens a respeito desses grupos, não é? E uma questão operacional, que eu queria ouvir de vocês qual é o papel, por exemplo, das avaliações nas operações, no final das contas, dos concursos, qual é o papel da avaliação de títulos? É relevante, a gente vê, né, uma baixa efetividade nos concursos, né? Enfim, a gente tem um número X de vagas reservadas, né? E um número menor, né? De pessoas que preenchem as vagas, e a gente tem alguns critérios que são restritivos, como, por exemplo, os diplomas, não é? De ensino superior, ranqueando as pessoas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa dimensão. É necessário esses critérios muito rígidos, não é? Ou a gente pode pensar politicamente em dar um outro sentido para essa avaliação através desse critério rígido de mérito, que é que são os diplomas. De uma forma mais direta, né? Faz sentido a gente manter um critério de mérito tão estrito, né, nos processos seletivos, como são os diplomas de doutorado e mestrado? Aí eu estou pensando, claro, no IPEA, né? Enfim, mas os outros órgãos talvez tenham outros critérios. Eu estou pensando aqui, no caso, um critério muito estrito, né? Que são exigências de mestrado, doutorado, e como é que vocês pensariam nisso para dar maior efetividade à questão da reserva de cota? Só que foi assim. É assim, Fred, eu acho, por exemplo, essa questão da desestigmatização, que é importante. Eu acho que a própria presença das pessoas já quebra isso. Por exemplo, se pegar agora o Congresso, pode que você tenha parlamentares indígenas e você tenha uma ministra indígena e coisa assim, ou as parlamentares trans. Quer dizer, o simples fato de você ter uma pessoa trans estando ali como parlamentar, quebra um pouco esse preconceito, porque é aquela ideia básica, não, o travesti, entendeu? O travesti da esquina, entendeu? Você sai disso, e isso já quebra. Isso já permite que
outras discussões possam aparecer, inclusive com essas pessoas, a partir dessas pessoas, embora, evidentemente, que existe uma dinâmica dos preconceitos, das discriminações e das que ela nunca é gratuita, né? Quer dizer, e uma pessoa estigmatizada em uma posição de destaque tende a ser mais estigmatizada ainda num primeiro momento, mas aí faz parte do jogo. Agora, então, nesse sentido, eu acho que é muito positivo. O simples fato de hoje em dia você ter também pessoas negras em cena, parlamentares negros, que é isso que eu estou vendo aqui pelo Paraná. Quer dizer, hoje em dia nós temos uma deputada federal negra, um deputado estadual negro e uma vereadora negra, e os três são muito atuantes. Isso cria uma outra imagem do que é Paraná, Curitiba, e etc. e tal, e de que aqui existem pessoas pretas, né? Então, tudo isso eu acho que contribui para uma estigmatização, mas você tem que fazer um trabalho em cima, é claro, né? Agora, com relação a essa questão de concurso, o que eu posso falar da experiência que eu tenho aqui? Nos concursos, por exemplo, porque, claro, vamos dizer, não deixam de ser concursos também, mas nas seleções de pós-graduação para candidatos indígenas quilombolas, há os critérios são outros, né? E são realmente muito mais flexíveis. E aí a ideia exatamente é essa: a gente quer que as pessoas estejam aqui tendo a formação, então a gente tem que usar outros critérios, mas de qualquer maneira se usa algum critério, né? Aí eu acho que aí vai para o específico mesmo, quer dizer, vocês enquanto IPEA, na medida que vocês querem atrair determinadas pessoas de determinadas categorias, que critérios então vocês utilizarão para atrair essas pessoas e as manter aí? Eu acho que é uma discussão bem específica mesmo, e pelo visto é isso que vocês estão querendo fazer, né? Agora, eu não saberia dizer, olha, por aqui ou por ali, por exemplo, em tese, diplomas contam, agora como contam, que peso vão ter, isso aí, eu acho que é com vocês mesmo, eu não saberia o que dizer. Eu acho que no caso dos títulos, eu acho que depende muito do concurso, e do cargo, né, para qual vaga que a gente está falando. Eu acho que no caso do IPE especificamente, como é um instituto de pesquisa, a gente está falando de um cargo especificamente para pesquisadores, faz sentido você estar buscando pessoas que tenham um certo perfil e que tenham feito um mestrado ou um doutorado, que tenham um certo perfil para pesquisador. E o que eu tenho visto muitas discussões, pelo menos lá no Ministério da Gestão, estavam tendo muitas discussões a esse respeito, no âmbito, né, do grupo de trabalho para aperfeiçoamento da lei de cotas, era de que, eventualmente, assim, esse tipo de... O requisito, por exemplo, nesse caso, ele poderia tirar o concurseiro tradicional, né? Assim, daquela pessoa que ela para de trabalhar e é uma pessoa muito, por exemplo, privilegiada e ela para de trabalhar só para estudar para um concurso e ela tem recursos familiares, e você acaba privilegiando, por exemplo, homens brancos que têm recursos familiares e conseguem parar para estudar durante muitos anos para um determinado concurso. E aí você acaba, quando você foca muito num concurso padrão, tradicional, você acaba privilegiando muito esse perfil específico e prejudicando outros grupos, né? Então, mas eu acho que é o caso muito específico dessa carreira. Mas em outras carreiras, eu acho que talvez não tenha necessidade, eu acho que acaba sendo realmente uma coisa que pode ser excludente, realmente. Uma das coisas que a gente discutiu muito no grupo, e que vai sair acho que no guia referencial para concursos que o Ministério da Gestão vai lançar, é a questão, por exemplo, de idiomas, né? Então, tem muitas carreiras que ainda têm prova de inglês no concurso.
o quanto que isso é necessário em algumas carreiras, e o quanto, né, para os órgãos avaliarem, né, precisa mesmo colocar a prova de inglês. Talvez essa seja uma coisa muito excludente, então talvez isso possa ser um requisito que possa ser revisto pelos órgãos. O peso que é dado, por exemplo, para os títulos, né, de mestrado e doutorado, talvez o peso, dar mais peso, por exemplo, para a experiência profissional que a pessoa teve, né, em outras, para pessoas que já atuaram em outras coisas, isso pode ser mais interessante, e você acaba privilegiando pessoas que já tiveram uma trajetória, uma experiência profissional em outros lugares do que a pessoa que está do concurseiro padrão privilegiado, né? Como saiu na pesquisa, por exemplo, que foi do concurso do TCU, né? Que eram só pessoas, eram majoritariamente homens, de uma certa idade, que pararam durante muitos anos da vida para estudar para concurso. E que, por exemplo, mulheres não conseguem entrar exatamente porque não conseguem parar, têm filhos, etc., e não conseguem se dedicar a esses anos de estudo, e a raça nem tinha nesse levantamento. Então, acho que esse é um ponto interessante de pensar e fazer esse questionamento, né? Quais são os requisitos essenciais? Esse é um dos pontos que, por exemplo, na minha pesquisa do doutorado e do pós-doc, eu vi bastante na pós-graduação, né? O quanto muitos programas discutiam muito a questão de fazer, colocar cotas na pós-graduação. E eu falava assim, colocar só a reserva de vagas no processo seletivo não é por si só suficiente para você garantir o ingresso das pessoas na pós-graduação. E o mesmo vale também para o concurso público, porque tem várias etapas, e muitas etapas do processo seletivo, elas são excludentes para determinados grupos, né? No caso da pós-graduação, a gente tem isso, prova de proficiência em idiomas estrangeiros. Em alguns programas de pós-graduação, a prova de proficiência, por exemplo, você tem que mandar o certificado de proficiência na inscrição do processo seletivo. Então, às vezes, a sua inscrição nem é homologada se você não mandar o certificado. Às vezes é a primeira etapa eliminatória. Então, assim, tem várias etapas, tem questão de entrevista, às vezes a seleção é feita unicamente só pelo o orientador, não é uma banca, né, não é uma comissão, né? Então, tem vários fatores que são excludentes e carta de recomendação, isso pode excluir uma pessoa, né? Então, acho que no concurso público, acho que a gente tem que pensar a mesma coisa. O que dentro do concurso padrão que a gente está acostumado a fazer, que é excludente, o quanto a gente pode avançar e repensar, lógico que pensando dentro dos limites da possibilidade do que não vai ser judicializado, travar o concurso, né, que não vai acontecer que nem o último concurso de EPGG, que foi judicializado e depois nunca mais teve outro. Então, acho que repensar e pensar dentro dessas possibilidades para poder fazer algo que seja inclusivo, mas também dentro dos limites ali do que é possível dentro da legalidade, né? Porque sempre tem esse risco da judicialização também dos concursos públicos, né? É uma área muito judicializada. Ah, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que a Ana comentou sobre a questão do monitoramento que eles estão fazendo em relação à questão das cotas também, né, no âmbito do serviço público. O Marcos comentou, por exemplo, que as cotas nesses 20 anos, um pouco menos de 20 anos, assim, de cotas, ou mais ou menos isso, dentro da universidade, mudou muito a cara da universidade. Então, a pergunta que eu queria fazer é em questão de como que isso está mudando também a cara do serviço público, se já tem algum painel, alguma ideia, tá?
E uma outra questão, agora trazendo um pouco para a questão que a gente tem aqui na IPEA, que a gente tem, que deve ter um conceito que até eu vi esses dias que eles usaram dentro no exterior, né, para defender a questão de cotas para mulheres, mas acho que no nosso caso específico do IPEA, tanto para a questão para as mulheres como também para pretos, negros, né, que é a questão da subrepresentação, que, se não me engano, era 25%, que era a questão que eles colocavam em torno do número, assim, do percentual, e deles estavam justificando em relação a todos os, sei lá, serviços, atividades públicas, no caso, que eles estão justificando muito em relação às categorias militares, assim, dentro do painel de serviços, assim, públicos, né? E daí eles estavam pensando em cotas, por exemplo, para mulheres. Dentro do IPEA, a gente também tem menos de 25% de mulheres e menos de 20%, e também menos de 25% de pessoas pretas, inclusive menos 10%. Então, estaria nesse conceito subrepresentado, tá? Então, a minha pergunta é se vocês têm se tem esse uso também dessa ideia de subrepresentação dentro do que vocês conhecem em termos de cota de ação afirmativa e também se foi feito e como que foi feito isso. A gente tem usado, a gente está mudando agora dentro do governo os sistemas do SIAP para poder identificar, né, melhor que assim, levando em consideração, lógico, todos os sigilos possíveis, mas quem são as pessoas que entraram por ação afirmativa, porque até hoje a gente não conseguia fazer essa identificação. A gente consegue ver os percentuais de servidores negros, mas a gente não consegue ver se essas pessoas entraram por ação afirmativa ou não. Então, esse foi uma recomendação também da CGU, então isso é um ajuste que está sendo feito nos sistemas, mas ainda deve demorar um tempo para ser implementado. Mas tem uma pesquisa que foi feita pela ENAP, a gente fez um seminário na ENAP esse ano para divulgar essa pesquisa. Ela foi lançada em 2021, mas não foi dada muita visibilidade a ela. E ela tem eles analisaram os dados do SIAP e eles foram batendo os resultados dos editais, né, dos concursos que foram realizados no período, com os dados das pessoas que estavam no SIAP, para ver as pessoas que tinham entrado por ação afirmativa. E nisso eles viram que realmente o percentual de pessoas que ingressaram por ação afirmativa, ainda a lei não tinha sido implementada em várias áreas, em vários setores. Então, por exemplo, o professor de magistério superior era uma área que teve muito problema no período, né, porque as universidades fragmentavam os editais. Então, era um edital para cada departamento, então tinha um edital para antropologia, um edital para engenharia, cada um uma vaga, e aí você não aplicava a lei de cotas. Só ali por volta de 2017, depois da decisão do Supremo, mais ou menos, que as universidades começaram a agrupar os editais e aplicar a lei de cotas, né, e sortear vagas, fazer modelos variados para aplicar a lei de cotas, e com isso o percentual de pessoas que entraram, né, como professor via lei de cotas é um percentual muito baixo, muito inferior ao que poderia ter sido, né, e a gente teve no período, a gente teve um problema também, que teve a oferta de concursos federais no período foi muito baixa, né, então foram poucos concursos realizados, com exceção de CGU, Polícia Federal, e o Itamaraty, que realizam concursos com que realizaram concurso no período. Itamaraty realiza concurso praticamente todo ano. Tem órgãos que nunca realizaram concurso na vigência da lei de cotas, que é o caso do IPEA, é o caso, por exemplo, do MCTI, que vai lançar edital daqui a pouco, né, que a ministra já autorizou, e vários outros desses concursos, dessas vagas que foram aprovadas pela ministra Esther. Então,
O que a gente viu é que entre 2014 e 2021, o estoque de servidores passou de mais ou menos 28% de servidores negros para 32% de servidores negros. Mudou muito pouco. Por isso que a gente ainda tem uma necessidade de continuar com a lei vigente, e ainda em algumas carreiras o percentual ainda é muito baixo, né? A gente ainda tem uma disparidade entre carreiras muito grande e tem uma disparidade de gênero, né? Em algumas carreiras, a subrepresentação de mulheres negras é assim, é muito, muito grande. Por isso a gente, na proposta que a gente está querendo mandar para o Congresso, a gente está querendo propor uma subcota para mulheres negras, né? Dentro da cota racial, ter um percentual para mulheres negras, para garantir que tenha essa representatividade, né? A gente fez isso no decreto dos 30% dos cargos comissionados, e agora a mesma coisa na lei de cotas, né? Mas eu acho que essa questão, acho que esse é um ponto importante. A gente ainda não tem, então acho que só a única pesquisa que tem essa, e tem uma pesquisa da UNB também que foi feita no período sobre a aplicação da 12.990, e depois tem várias pesquisas que foram a respeito da adoção, da aplicação da lei de cotas em órgãos específicos, né? Então, a aplicação da lei de cotas em concursos da Polícia Federal, no Itamaraty, etc. Então, mas essa da ENAP foi a única que conseguiu acesso aos dados do CIAP e conseguiu fazer uma avaliação mais ampla. Agora a gente renovou com eles e eles vão fazer a avaliação de 2020, 21, 22 e 23, né? Então, continuar esse período para a gente ver nesses outros anos o quanto que quantas pessoas também ingressaram por ação afirmativa. E aí a gente espera que o ano que vem esse módulo do CIAP com a informação, né, se a pessoa entrou por ação afirmativa já esteja pronto, e aí o próprio observatório de pessoal consiga extrair esses dados, respeitados todos os sigilos possíveis, e a gente consiga ver os percentuais gerais, né, quantas pessoas têm, e distribuição por ministérios, por órgãos, para a gente poder entender um pouco onde essas pessoas estão, entender também. Uma das coisas que a gente achou que era importante ter esse dado identificado é entender também progressão de carreira, porque uma das coisas que a gente tem visto, que a gente quer saber também, é se essas pessoas elas estão entrando e elas estão subindo, elas estão progredindo na carreira. Porque a gente recebe denúncias lá no Ministério da Igualdade Racial, falando que, por exemplo, olha, a gente acha que tem pessoas que estão ingressando em alguns órgãos e elas estão ficando só nos níveis mais baixos, elas não estão subindo. Só que sem a gente ter dados, a gente não consegue saber essas coisas. Então, a gente está aguardando agora o Ministério da Gestão implementar esses módulos para eles poderem também fazer essas análises e ver se tem problemas ali, se as pessoas estão há muito tempo nos mesmos níveis, tem algum problema de progressão, para a gente poder identificar e tentar conversar com os órgãos e tentar corrigir isso também. Mas a gente tem usado muito o termo subrepresentação. Esse é um termo que a gente tem trabalhado e usado bastante, e falado que a gente precisa chegar numa representação, numa burocracia que seja mais representativa da população, mais próxima da população, tá? Marcos, quer colocar alguma coisa? Não, a princípio não, porque eu acho que, quer dizer, esse momento que a gente está vivendo é bem isso, quer dizer, é muito mais de
como é que a gente diz, ampliar essas políticas e, num certo sentido, sedimentá-las, né? Transformar realmente em políticas permanentes, que eu acho que é o mais importante que aconteça, porque os resultados são bons, né? Então, nós tem que fazer assim, como que a Ana Carolina estava falando, quer dizer, você tem que ter, o funcionalismo também tem que ter a cara do país. Olha, o país é assim, as pessoas são essas, então elas têm que estar aqui também, né? Eu acho que isso é fundamental e se vocês fizerem isso, vai ser muito legal. Assim, também serve de exemplo para outros órgãos, para outras instituições, né? E principalmente sendo o IPEA um programa de pesquisa, eu acho que tem um peso bastante significativo para essa discussão como um todo, né? Seria isso, basicamente. Espero que dê tudo certo, porque a ideia é boa mesmo, né? É, É, alguém tem alguma outra pergunta? eu. Fred? Bom, eu não queria pedir para vocês fazerem um exercício de prospecção de risco, né? Mas vocês comentaram um ponto aí dos critérios de titulação, não é? Podem ser critérios gerais e podem também ser aplicados de forma diferenciada para as reservas. Existe algum risco de judicialização, assim, no horizonte, se a gente aplicar critérios muito diferenciados, o que vocês já refletiram sobre isso, né? Se é possível fazer isso ou se é recomendável para redução de risco e que a gente tenha é, as vagas amplas, né, e as reservadas com critérios mais ou menos similares, não é? Mais ou menos similares, não é? Ou a gente pode usar critérios mais próprios, não é? Para garantia da efetividade no caso das reservas. Esse é o meu primeiro ponto. Só uma reflexão geral, vocês já devem ter passado por concurso onde isso virou problema. Então, eu queria só ouvir a reflexão de vocês sobre isso. Quer dizer, são as ponderações possíveis e até que ponto essas ponderações elas podem gerar um risco maior ou menor de judicialização. Esse é o meu primeiro ponto. E o que vocês acham? E aí eu, ouvindo vocês falarem, isso me veio aqui a imaginação, né? O que vocês acham cursos de formação que também sirvam de critério de classificação e até de aprovação e reprovação? Vocês veem isso como uma alternativa interessante para garantir maior efetividade? Eu estou pensando aí no caso para as vagas reservadas, ou seja, uma avaliação da experiência, uma avaliação de perfil, uma avaliação mais fina de capacidade de trabalho coletivo, não é? Sei lá, não sei quais são os critérios, estou aqui inventando. Mas vocês acham que é uma possibilidade razoável que hoje, na atualidade, cursos de formação sejam também uma operação, uma mecânica avaliativa interessante, com risco mínimo de judicialização? Dada a questão da subjetividade, pode ser acusado sempre de subjetividade, né? Então, como é que vocês veem essa questão dos cursos formativos entrarem como um dos elementos, um dos critérios avaliativos, como uma das etapas de avaliação? Olha, eu acho assim, risco de judicialização acho que sempre Sempre tem. tem. Eu venho do direito, então assim, eu acho que Ah, sempre tem risco. Sempre que inova concurso, acho que sempre tem risco de judicializar. É, eu acho que principalmente se você coloca critérios diferentes, né, para ação afirmativa e para ampla concorrência, o risco de judicialização ele cresce, né, com certeza. É, eu não lembro de nenhum concurso recente que tenha feito isso, então realmente
não sei, assim, mas o único concurso que eu lembro que inovou muito, mudou muito o processo seletivo e teve aquela foi uma confusão que foi o de PPGG que foi judicializado, né? Mas era realmente uma mudança muito, foi realmente muito confuso. É, então, mas eu acho que é um risco, né? Eu acho que com as mudanças que assim, com as mudanças que vieram agora da instrução normativa, eu acho que já tem um avanço, acho que consegue, mas eu acho que tem outras formas que eu acho que eventualmente daria para tentar ajudar, assim, para tentar incentivar esses grupos sem necessariamente talvez mexer no concurso e talvez arriscar a judicialização, não sei. Por exemplo, a AGU vai lançar agora, junto com a gente, o programa Trajetórias Negras na Advocacia Pública Nacional, que é um programa que vai oferecer, a gente vai lançar um edital de chamamento, né, público para selecionar organizações da sociedade civil para oferecer bolsas para pessoas se prepararem para o concurso, só pessoas negras, e para uma organização da sociedade civil desenvolver um curso preparatório para pessoas negras, e aí dentro desse grupo ter pessoas que têm várias situações de várias outras questões de vulnerabilidade. O Itamaraty tem o programa de ação afirmativa já há muitos anos, que dá bolsas para pessoas se prepararem para o concurso, né? Então, essa também é uma opção. Então, assim, o órgão também criar um programa de ação afirmativa que oferece bolsas para pessoas se prepararem para o concurso, também é uma forma, é uma ação afirmativa, é uma forma de impulsionar pessoas negras, mulheres, etc., no preparo para essa prova, sem necessariamente mexer no concurso, por exemplo, né? Então, essa também é uma possibilidade. Então, esse também é uma alternativa. A questão dos cursos de formação, assim, tem outras carreiras que têm curso de formação e que eu saiba não foram judicializadas. Então, o GPPGG tem, né, curso de formação como uma etapa do concurso, né, e é um curso de formação bem longo, e que é uma etapa do concurso. O do Itamaraty também tem um curso de formação que é uma etapa importante e que ele também depois leva o rendimento das pessoas no curso é levado em consideração na lotação das pessoas, né, para onde as pessoas vão depois. Tem tido algumas discussões sobre como isso tem sido feito e tudo mais, mas também também isso também é feito. Tem tido discussão de incluir cursos de formação em outras carreiras também, como uma forma também de, além do concurso padrão, além ter essa etapa para auxiliar e impulsionar outros grupos e tudo mais. Então, acho que pode ser uma alternativa. Eu acho que pode ser uma alternativa. Em geral, por exemplo, no do Itamaraty, as pessoas que entram por ação afirmativa, elas vão muito bem no curso de formação. Elas têm um rendimento muito bom. Então, elas ficam muito bem classificadas no curso de formação. Então, só que aí na hora que ele leva em consideração a média do concurso com a média do curso de formação, e aí dá uma desequilibrada muito forte. Mas se você só levar em consideração, por exemplo, na hora da lotação, como no caso de vocês é diferente, mas no caso deles, como vai para o exterior, tem impacto. Mas a lotação só o curso de formação, para ir aí é muito bom, porque as pessoas vão super bem no curso de formação, né? Então, acho que pode ser uma alternativa interessante, assim.
Mas essa questão dos cursos preparatórios tem sido uma coisa que a gente tem discutido bastante internamente, incentivado bastante os outros órgãos a criar. A gente tem discutido muito no grupo de trabalho interministerial que discute a construção do novo Programa Nacional de Ações Afirmativas. Eu acho que é uma alternativa interessante, principalmente nessas carreiras mais concorridas e nesses concursos né, que a gente fala que são as carreiras de elite do Serviço Público Federal. Eu acho que isso é bem, bem interessante. É assim, porque claro, hoje em dia essa questão da judicialização é importante e fundamental, faz parte também de todo um contexto de você ter uma ampliação da cidadania, você tem uma ampliação, o acesso à questão jurídica, então, o judicializar, ainda mais nesses contextos que envolve minorias, grupos estigmatizados, tudo isso conta e tudo isso conta bem. Agora, eu, enquanto antropólogo, geralmente procuro olhar mais do outro lado, quer dizer, quais são os efeitos, né, que essas políticas todas têm para a vida das pessoas, para o cotidiano das pessoas, né? Quer dizer, como é que ficam as relações nos ambientes. Por exemplo, quando começou o problema de cotas raciais, houve muitos casos, e até hoje ainda tem, mas tem menos, de preconceito na própria universidade, quer dizer, o próprio reconhecimento dessas coisas, né? Então, para esse. E a universidade também é um espaço. A gente promove cursos, quer dizer, por exemplo, a gente, com essa questão de reconhecimento de diploma, e a gente diploma, né? Nós somos as pessoas que diplomam, é a gente que dá o certificado de graduação, mestrado e doutorado, né? É claro que também se pode repensar uma série de coisas aqui, como se repensa, por exemplo, essa questão de língua estrangeira, em caso de algumas categorias, também conta menos. Mas a gente também promove cursos, por exemplo, aqui na Federal do Paraná tem um curso, tem o Prepós, é um curso preparatório para quem quer entrar na pós-graduação, faz. E eu acho que esses tipos de curso caem bem, né? Eles têm um peso. Agora, eu acho que também dentro dessa ideia de uma politização da sociedade como um todo, das relações, é importante, por exemplo, se você vai fazer uma avaliação de currículo, que tipo realmente de formação a pessoa tem, para além simplesmente de um diploma de doutor ou de mestre. Claro que dentro da especificidade do concurso e do órgão, você poder avaliar e dar peso. Aí sim é da questão de dar peso no currículo, né? O peso do currículo é esses cursos que as pessoas têm, por exemplo, vamos dizer assim, cursos de capacitação para certas atividades, cursos de reflexão sobre uma série de coisas. No caso, por exemplo, de pessoas negras, aqui o NEAB daqui, de outros lugares do Brasil, promove muitos cursos, né? Por exemplo, a questão da educação para as relações étnico-raciais, que é uma coisa que a gente sempre trabalhou e continua trabalhando, questão de capacitação para a Lei 10.639. Então, dependendo da área, dependendo do grupo que você está querendo atrair, há uma série de coisas que, numa avaliação de currículo, você pode realmente pontuar melhor. Quer dizer, até que ponto a pessoa é capacitada, por exemplo, para representar certos interesses, representar certos grupos, entendeu? A pessoa tem vivência nessas coisas. Eu acho que aqui a questão da vivência conta bastante, né? Isso eu acho que vale a pena investir nisso, sim. O resultado pode ser bom. Porque tem pessoas tem pessoas que às vezes não têm isso, né? E tem pessoas que têm. Então, eu acho que isso pode e deve contar, sim, né? Vocês têm desculpa cortar, Ana, mas vocês têm algum exemplo? Porque me parece, não tinha passado ainda, né? Porque eu não me lembro muito de análise de currículo, né? Porque me parece que introduz uma subjetividade, mas dá para também objetivar, né? Análise de currículo, estabelecer critérios, objetivos de avaliação. Vocês têm algum exemplo de instituições que usaram os currículos, não é? Pensando em vagas reservadas? Ou seja, que avaliaram experiências, que avaliaram coisas que não são só a titulação, que são as provas, etc, etc.
Existe algum exemplo de uso desse mecanismo? Vocês lembram de algum? Deve existir, né? Estou perguntando se vocês lembram que a gente pode, talvez, Eu não lembro. conhecer. O único Oi? eu não lembro. O único concurso que eu lembro que tentou fazer isso foi o de PPGG que tinha, né, tinha pontos para tantos anos de experiência e tudo mais, mas Uhum. acho que em geral é isso, assim, tem baremas contando assim, quantos anos de experiência você tem no serviço público, anos de experiência em tal coisa, que nem concurso para professor, né? Tem assim, anos de experiência em Isso. docência, anos de experiência, quantas orientações você já fez, tipo, iniciação científica você já orientou, quantas bancas de mestrado, doutorado, essas coisas assim. Então, acho que a avaliação de currículo nesse sentido seria mais ou menos nessa linha. A gente agora está preparando um edital com a ENAP e a gente estava fazendo alguma coisa mais ou menos nessa linha, assim, para um programa e tentando ir um pouco além para sair dessa título de inglês, título, etc., colocando assim, tempo, experiência em participação em trabalho voluntário em organizações, por ano de trabalho voluntário, ano de experiências em movimentos sociais, coisas assim também, e aí é tipo também por ano, etc. E aí a pessoa manda algum tipo de documento comprobatório, alguma coisa desse tipo. Mas eu nunca vi em concurso público algo desse tipo, a não ser para professor, essas coisas, né? De tipo tempo de docência, tempo é, de experiência em algum cargo público, coisas assim. Né, em geral, para avaliação de currículo, é isso que eu vejo. Aí o que muda é quantos pontos você dá para isso. E acho que aí foi isso que deu problema no de EPPGG, que eu acho que era uma pontuação muito alta para o tempo acho que de experiência no serviço público, e era meio desproporcional em relação às outras coisas. E aí a justiça disse que não podia. Então, acho que é assim que eu já vi, mas eu não lembro, assim. Eu tenho muita, eu lembro muito bem de edital de pós-graduação. Edital de concurso eu já não tenho, mas eu posso, a gente, acho que pedindo para o pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas, que eles recebem muitos editais lá, eu acho que do MGI, provavelmente eles devem ter fácil editais que já tiveram esse tipo de requisito e coisas desse tipo. Eu acho assim, Perfeito. à frente, quando você traz essa questão do objetividade e subjetividade, me parece que desde que começaram as políticas afirmativas e as políticas de cotas, esse tema vem, e principalmente com a questão da judicialização. Eu lembro que geralmente os processos, os primeiros, depois aqui na Federal a gente foi aprendendo a lidar com isso. Mas quando eu vi os primeiros processos dizendo, disseram que eu não sou negro, disseram que eu não sou, geralmente já disseram que eu não sou pardo, né? Basicamente, nunca houve problema com uma pessoa preta. Disseram que eu não sou pardo, e aí e a gente sempre teve banca. E aí, então, esses critérios são subjetivos, falta objetividade nisso, e esse foi um argumento que sempre veio. Mas olhando retrospectivamente, o que se percebe é o seguinte: querendo ou não, uma das coisas que as políticas afirmativas trazem é exatamente essa relativização. É, não dá para se pensar em critérios tão objetivos assim. Eles nunca, dificilmente serão realmente tão objetivos assim. E aí, como é que você lida, então, com uma certa margem de alguma subjetividade, que eu diria que é o interesse, como no caso aqui de vocês do IPE, é o interesse do órgão em ter determinadas pessoas, determinadas categorias dentro do órgão. Então, existe, vamos dizer, isso não é exatamente objetivo, embora também não seja exatamente subjetivo,
Mas existe uma intenção, né? E essa intenção tem que ser levada a sério. E eu acho que essa dimensão de que não existe uma objetividade completa que pode ser alcançada. Agora, é claro que existe também, você não pode ter uma subjetividade que a gente sabe que seja do tipo, como é que se diz, beneficiar certas pessoas por questões como parentesco ou afinidades políticas e coisas assim, que geralmente é isso que se quer evitar, né? A princípio. Mas tem que se relativizar um pouco o que se entende aqui no caso por objetividade. Não, peraí. Quando você está falando de políticas afirmativas, de política de inclusão, de política para a diversidade, você tem que reconhecer que para cada caso você realmente precisa de um critério, né? E aí, e principalmente isso que eu digo no caso de um concurso como o de vocês, que critérios vocês querem, que pessoas vocês querem. Isso tem que entrar de alguma maneira. Agora, como você transforma isso dentro de uma ordem jurídica aceitável, aí realmente é um problema para o qual eu só posso apontar o problema, mas eu não tenho realmente uma resposta para ele, não, né? E é um problemão desde o início, né? E acho que esse problema ou seja, se trabalha dentro dele, né? Não se resolve ele, se trabalha dentro dele, né? Basicamente. Antônio, e só para avisar também, a Ana Carolina já avisou aqui que ela vai ter que sair mais ou menos 11h30. Tá? Agora, então. Bom dia, gente. É, Não, só um rápido comentário em cima das perguntas de Fred. Essa coisa da objetividade e subjetividade, de fato, é um debate quase onipresente quando a gente vai tratar de ações afirmativas. O que eu sempre lembro quando alguém vem com essa conversa de subjetividade e objetividade, né, e a persecução quase obstinada de que só critérios objetivos, né, diz, olha, a gente tem prova oral em uma série de certames e as avaliações na prova oral são absolutamente subjetivas. Entretanto, ninguém questiona, né, a, a subjetividade desses processos ativos, o que me leva a pensar que talvez o problema não seja a subjetividade, seja a própria política que está sob questão, tá? Então, os concursos para a magistratura, por exemplo, têm inúmeras fases e uma delas é subjetiva. E a faca passa sem dó, tá? Na prova oral. Em geral, inclusive nesses certames, as vagas sequer conseguem ser preenchidas. Enfim, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão que Fred levanta, regras específicas para cotistas e tal. A priori, eu não acho uma boa, não só pelo receio de judicialização. Não acho uma boa saída, sobretudo porque isso significa, no fundo, que a gente também está trabalhando com a ação afirmativa como teto e não como piso. Então, se a gente quer, de fato, alterar o perfil do órgão, né? E é essa a questão, né? Que órgão a gente quer através desse processo seletivo, que perfil a gente quer de servidor, de servidora, a gente precisa, na verdade, mexer nas regras gerais, de forma tal a que, inclusive, as vagas reservadas não virem teto, virem piso. E aí eu já encaminho, inclusive, para a questão sobre experiência. Olha, em inúmeras, agora eu não vou lembrar, mas eu tenho quase certeza que, enfim, as maiores carreiras jurídicas, experiência é condição, inclusive, para você se candidatar. Então, se você não tiver 3 anos de experiência, né, no meio jurídico, seja na advocacia, seja com alguma atividade jurídica, né, reconhecida, você sequer se candidata para inúmeros processos. E Ana Carolina bem lembrou, os concursos para o magistério superior, todos levam em consideração lá nos baremes experiência em sala de aula e tal. Então, a gente tem né, a gente tem aí no rol geral dos processos seletivos, essas coisas costumam ser pontuadas objetivamente, né? Você tem forma de dar objetividade àquilo que a gente chama também de subjetivo, enfim.
Então, e aí é óbvio, a grande questão é por que que um título de doutor vale tão mais, por exemplo, do que uma experiência longa fazendo, né, um trabalho específico com população negra, com população indígena, alguém que, por exemplo, passou anos fazendo trabalho de campo, essa experiência não vai ser valorada, porque o título de doutor, o mero papel, vale mais do que essa experiência toda, né? O órgão deseja, por exemplo, que a gente tenha pessoas com experiência em fazer. Estou aqui tentando trazer para o IPEA, né? Alguém que, por exemplo, passou anos fazendo pesquisa de campo, que tem um conhecimento vasto sobre o assunto, isso a gente não vai valorar por quê? E isso não é objetivo? É claro que é objetivo. Eu tenho, né, só que exigir que as pessoas comprovem. Agora, eu acho que a briga não é essa, na real. A briga é contra a política em si. Porque aqui vai ter gente reclamando e querendo judicializar por motivos outros, mas usando isso como estratagema, vai. Mas eu acho que a gente tem que comprar esse desgaste. Não avança também. Não tem jeito. Desculpa me alongar. Tranquilo. Ana Carolina, se quiser fazer alguma colocação final também. Não, eu concordo com o Antônio, que eu acho que é isso, eu acho que as pessoas vão tentar judicializar por diversos motivos, né? E vão encontrar, o que a gente fala, vai encontrar pelo em ovo para vão ficar caçando coisa para judicializar. Então é isso, as pessoas que são contra a ação afirmativa vão procurar qualquer motivo, qualquer coisinha pequena no edital para tentar judicializar. Então, isso é meio inevitável. Então, acho que isso com certeza vai ter. Eu acho que tem vários critérios objetivos que já existem. A questão da experiência, por exemplo, nos concursos jurídicos existe, e assim, eu acho um critério bem ruim, na verdade, por exemplo, no judiciário, que hoje em dia todo mundo comprova de um jeito bem tosco, para usar uma palavra bem ruim, mas é bem assim mesmo. Então, as pessoas ficam lá 3 anos estudando, não estão trabalhando com nada e pedem para alguém para colocar um nome lá numa peça de judiciário, e aí depois pegam lá o extrato da OAB dizendo que trabalharam 3 anos como advogado e não fizeram absolutamente nada e burlaram o sistema praticamente. Então tem muita gente que faz isso, então acho que não é um critério objetivo, mas é um critério objetivo bem ruim. Mas eu acho que é isso, essas experiências, tem outras experiências, por exemplo, como trabalho de campo, que é isso, a pessoa não pode não ter feito um mestrado, um doutorado, mas ela tem uma experiência de trabalho que é muito valiosa, muito importante e que precisa ser valorizada de alguma forma dentro do concurso. Então, eu concordo muito com isso. Eu queria agradecer muito a oportunidade, pedir desculpas porque eu tenho que sair, que a ministra me chama, mas eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, ter conversado com vocês, e me coloco aí à disposição que vocês precisarem, estou à disposição para conversar mais e trocar sobre ações afirmativas e essas ideias aí para concursos e outras questões relacionadas ao tema. É um tema que eu gosto muito dele, já estudava e pesquisava ele, e agora continuo trabalhando com ele no governo, então fico muito aqui à disposição. E muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham um ótimo dia e um ótimo resto de semana. Muito Obrigado, obrigada, Ana. Ana, Bom por dia. ter aceitado nosso convite e, e muito obrigada, né, no caso, por estar participado nesse debate aqui. Obrigada, professor Marcos, foi um prazer. Obrigado, igualmente. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Tchau. É, no caso, a gente também tem uma outra pergunta também que gostaria de colocar. A gente vai encaminhando também para o final. Pode ir caminhando para o fim. Tá. E Marcos, tuas colocações finais também. Então, com relação a esse último ponto, né, que o Fred e o Antônio levantaram, eu diria assim, da minha experiência aqui e de outros
lugares que eu acompanhei, geralmente a judiciação desses processos vai em cima dessa questão de alegar, isso aqui é muito subjetivo, esses critérios são subjetivos. Então, isso é sempre aquela sombra, né? Quer dizer, até que ponto está se usando critérios objetivos ou não. Eu acho que isso é uma coisa que realmente tem que ser levada em consideração, não se pode ser ingênuo em momento algum, e aí realmente procurar ter critérios objetivos, o mais objetivos possíveis, mas sempre chamando atenção disso, que esses critérios mais objetivos possíveis dentro dos interesses que se quer. O que não se pode abrir mão ou deixar de lado é o que realmente se quer. A partir daí você vai, então, construindo esses critérios. Agora, que há uma objetividade se impõe, sim, mas é uma objetividade que também pode e deve ser negociada como tudo mais, e principalmente nesses casos de políticas de inclusão, né? Eu acho que seria isso. A gente que é antropólogo, né, Marcos, os rituais são objetivo e dão consistência para as coisas que a Sim, gente faz. Então, seguir rituais, né, avaliativos, né, enfim, criar os critérios, né, dizer quais são os critérios, depois encaixar as pessoas nesses critérios, é o que dá objetividade, é a objetividade é, possível, né, que a gente tem, né? sim, mas Então aí os rituais como esse, né? você tem que ver a objetividade desejável também. Isso, Aí, é a intencionalidade política, né, dos exato, critérios, né? é isso. O que eu acho que não pode ser desconstruído é isso. Olha, não, existe uma intenção. Então, essa É, intenção é que não pode ser descartada, não. Ela tem que ser afirmada. Por exemplo, ela tem que exato. ser afirmada. Basicamente, esse é o ponto. Mas é isso aí que está sendo vivido. Estamos vivendo aí. Que eu digo, estamos aí, né? Continuamos aqui. Também agradeço muito essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre muito bom. O assunto da avaliação dos preços da fronteira está em pauta, eu tenho participado de várias coisas, e eu estou achando muito bom esse momento, né? Então, realmente, agradeço muito poder ter estado aqui com vocês, e qualquer coisa que precisarem também podem contar. Bom, Marcos. Muito obrigada também, Marcos. Então, a gente vai fechar o nosso ciclo de debates aqui, pelo menos o primeiro ciclo, né? Talvez a gente vai verificar também se vai ter outras aberturas para quais os caminhos, né, também. Porque eu acho que essa discussão, tanto já que a gente entrou também um pouco nisso, né, o que que a gente pretende, né, essa discussão da onde a gente quer chegar, eu acho que é uma discussão que ela tem que estar sempre em pauta, né, até para a gente entender o caminho que a gente anda indo, que tem que estar sempre pensando, né, também. E, enfim, né, eu acho que a gente agradece muito, Marcos, também por ter participado e todo mundo que está aqui também presente, tá? E ficou presente em todos os ciclos. Muito obrigada aí pro pessoal. Acho que é isso Bom aí, dia, né? gente. Marcos, Bom tchau, dia, tchau, gente. cara. Valeu. Tchau. Tá? Até qualquer coisa que se fala. Bom, Estamos aí. tchau, tchau, gente. Bom dia. Tchau, bom dia para todo mundo.